Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro. Final de semana, Brasileirão 2019, sétima rodada. Então eu peço a você que dê seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães. Estamos no YouTube, Facebook e no Instagram e peço a sua participação com os seus comentários. Então vamos lá. Brasileirão 2019, sétima rodada. Um jogo não vai ter. Corinthians e Goiás não vai ter, porque o Corinthians jogou quinta-feira pela Sul-Americana e joga na terça-feira pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, com isso, não tem tempo hábil, em critério de regulamento, para o Corinthians jogar. Se o Corinthians jogasse no domingo, daria. Porém, ele não ia poder jogar pela Copa do Brasil na terça, teria que ser na quarta. Mas como o jogo é na terça-feira, então o Corinthians não tem tempo hábil para isso. Então, Corinthians e Goiás descansam. E os outros jogos? Teremos aí Flamengo e Fortaleza, abrindo a rodada. Os dois times jogam pela Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo, como o Corinthians, como eu acabei de falar, jogando em casa, e o Fortaleza pega o Atlético Paranaense. Como é que vão esses times? Bom, o Fortaleza a gente não sabe se vai com o time principal ou time reserva ou um time misto. Fortaleza vem embalado de acabar de ter sido campeão da Copa do Nordeste, parabéns ao Fortaleza, mas a gente não sabe. Acredito eu que venha com o time principal. Se eu sou o Rogério Ceni, eu boto o time principal. Por que eu daria esse conselho ao Rogério Ceni? Porque a gente não tem a menor ideia do que vai ser o Flamengo. A menor ideia. A menor ideia. O Flamengo mudou de treinador. Mas como assim? O Flamengo já contratou alguém? Não. O treinador do Flamengo é o presidente. O presidente, a diretoria, disse o quê? Que tinha que ir com o time titular. O ex-treinador queria botar um time reserva. Ele não aceitou. Esse foi um dos motivos também do Abel sair. Interferência no trabalho dele. Além de, na minha concepção, uma sacanagem que fizeram com o Abel. Não estou falando de parte tática e técnica. O Abel pode não ter ido bem no Flamengo? É uma questão de análise. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a maneira covarde e picareta como a diretoria do Flamengo tratou o assunto Abel. Largou o cara às traças. O tanto que largou que os jogadores ficaram contra a diretoria a favor do Abel. Ficaram contra a diretoria e contra a torcida. Isso foi claro. Quando terminou o jogo, que a torcida começou a vaiar, os jogadores foram abraçar o Abel, viraram as costas para a torcida. Então, o problema é muito maior. Lógico que tudo passa, os jogadores vão acabar se adaptando e vão aceitar. Mas criou um mal-estar. Lógico que criou, porque os jogadores sabem que o seu ex-treinador tomou-lhe uma rasteira. Foi sacanagem. Mas é critério que cada um entenda como quiser. Por este motivo, você não sabia qual é o Flamengo, como é a vontade dos jogadores, como os jogadores vão se comportar, o que eles estão pensando, o que o novo treinador do Flamengo, quando eu falo novo treinador, eu digo a diretoria, porque é ela que quer escalar o time. Então a gente não sabe. Ah, o Marcelo Sá. Não, o Marcelo Sá é um bucha. O Marcelo Sá, com respeito, é um bucha. Ele ganhou o quê? Nada. O período que ele foi treinador, que foram 13 jogos, acho que no Volta Redonda, ele não ganhou nada. Ele ganhou 3 jogos só e acabou. Então ele é muito bom como auxiliar, com todo respeito. Mas não é ele que vai escalar. Então a torcida não tem que ficar puta com ele. Se o Flamengo perder, tem que bater palma. Diretoria e torcida tem que bater palma. Não queria que o Abel saísse? Tiraram. Beleza, ele meteu o pé. Então se perder, se jogar mal, não vai. Bate palma. Até porque tem um jogo terça-feira, também não tem a menor ideia. Quem tá rindo de orelha a orelha é o Corinthians. Era tudo que o Corinthians queria. E o Flamengo ajuda, né? Mas, então, se eu sou o Rogério Ceni, eu venho com o time principal. Que nesse momento o Fortaleza tem grande chance, sim, de conseguir um bom resultado. Vitória, a gente não sabe, mas pode conseguir um empate, sim. Até porque tá um caldeirão. A gente não sabe, não tem a menor ideia de como os jogadores vão se comportar em campo. O Flamengo pode fazer a melhor partida do planeta, mas também pode entrar um time completamente desmotivado, não confiando numa diretoria que eu não confio. São os caras divididos. Ah, meu amigo torcedor do Flamengo, você sabe como é composta a diretoria do Flamengo? Eles não são amigos. Era um monte
de setores de oposição que se juntaram, nem se davam bem, que se juntaram para ganhar a eleição. Mas os caras pensam completamente diferente um do outro. Lá tem um racha dentro da diretoria que cada um fala uma língua. Então, para mim, fica muito difícil. Então, nesse jogo, Flamengo e Fortaleza, onde os dois vão jogar pela Copa do Brasil, eu não sei qual é o time que a diretoria do Flamengo vai escalar. Se é um time reserva, se é um time titular, não tenho a menor ideia. O normal seria colocar o titular, já que foi isso que eles falaram em relação ao treinador. E se eu sou o Rogério Ceni, eu venho com o time titular. Se o Fortaleza vier com o time titular e o Flamengo com o time titular, neste momento, por tudo que está acontecendo, eu não coloco o Flamengo como favorito. Eu coloco meio a meio. 50% para cada um. Agora, se o Fortaleza vier com o time reserva ou misto, aí mesmo o Flamengo estando um turbilhão, uma máquina de moer carne, eu coloco o Flamengo como favorito. Mas a gente só vai saber o que é o Flamengo quando começar o jogo. Outro jogo é Bahia e Grêmio. Dois times que já tiveram sua participação na Copa do Brasil, se classificaram. O Bahia se classificou em cima do São Paulo, o Grêmio em cima do Juventude, e o Grêmio vai jogar com o Bahia com o time muito desfalcado. Por causa desses desfalques aí que o Grêmio tem, e o bom momento do Bahia, eu coloco o Bahia em vantagem nesse jogo, Bahia e Grêmio, mano de campo do Bahia. Por esse motivo, pelo momento que o Bahia vive e pelo desfalque do Grêmio, eu coloco o Bahia com uma certa vantagem. O outro jogo é o clássico carioca, Botafogo e Vasco da Gama. Um jogo imprevisível. Taticamente, o Botafogo está um pouco acima do Vasco, mas na minha concepção, apesar do time do Vasco não ter grandes jogadores, do Botafogo também não tem. Mas está um pouco mais tempo do que o Luxemburgo, o Barrocas. Então o time sabe mais o que fazer, conhece mais o esquema. O Vasco está entendendo um pouco agora o Vanderlei Luxemburgo. Mas é um clássico carioca. Sendo um clássico carioca, eu coloco meio a meio. É um grande jogo para o Vasco poder se reabilitar. O jogo de manhã, 11 horas da manhã, mas é um grande jogo. É um grande jogo para o Botafogo também, que vem empolgado de uma grande participação na Sul-Americana, onde se classificou com pé nas costas, com goleada. Mas é um jogo clássico, 50 para cada lado. Temos aí Ceará e Santos. Temos o Ceará tendo que somar ponto em casa, jogando contra um Santos que joga no meio da semana pela Copa do Brasil. Então, Santos vai com o time principal ou com o time misto. Se o Santos for com o time misto, eu coloco o Ceará com certo favoritismo para jogar em casa e vir com o time principal. Se o Santos for com o time principal, eu coloco meio a meio. É um jogo aonde toda vez que o Santos entra, é igual o Kinder Ovo, tem uma surpresa, a gente não sabe. Vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar tudo para frente, vai jogar atrás, vai jogar retrancado. Então o São Paulo vai de acordo com o time. É um jogo interessante para se ver. Mas eu digo, Ceará com o time principal e o Santos com o time principal, coloco meio a meio. Ceará com o time principal e o Santos poupando jogadores por causa da Copa do Brasil, eu coloco um pouquinho de favoritismo para o Ceará. O Ceará tem que somar ponto para quando tiver a parada, tá mais tranquilo, principalmente jogando em casa. Teremos aí Atlético Paranaense e Fluminense, dois times que vão jogar pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vem de uma decepção, jogando fora de casa contra o River, perdeu para o River de 3-0. Já tem aquele monte de meme aí que o Atlético só ganha em casa por causa da grama sintética, pá, coisa e tal. Tudo aquilo que a gente conhece. Mas vai jogar em casa. O Atlético Paranaense vai jogar com time misto, vai jogar com time reserva, vai jogar com time titular para poupar o jogo contra o Fortaleza. Acredito que o Atlético Paranaense, até para dar uma resposta para a sua torcida, vá com o time principal. Não vejo motivo para o Atlético Paranaense poupar. O time principal do Atlético Paranaense, eu acho que fez 10, 11 jogos no máximo, porque ele não jogou o campeonato regional. Então, na boa, jogadores não tem que reclamar de cansaço.
e tem que mostrar alguma coisa para a torcida. Mas a gente sabe que o Atlético Paranaense em casa é um time sempre muito forte. Independente de qualquer coisa, vai pegar um time que também tem as suas qualidades, que é o Fluminense. Não tem a qualidade de individual do time do Atlético, mas é um time que joga para frente, gosta de ficar com a posse de bola. É um jogo interessante. O Atlético com o time principal, na minha concepção, é favorito para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense joga contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Um jogo também muito complicado. E aí? Atlético Paranaense e Fluminense vão com o time principal com o time reserva. É muito dinheiro que vale a Copa do Brasil. Vale a pena machucar alguém? Eu, sinceramente, apesar do Atlético Paranaense, falei aqui, eu do Atlético Paranaense eu ia com o time principal, porque os jogadores não tem tantas partidas assim. Mas, de repente, por causa de viagem, por causa de esforço contra o time do River, pode fazer um time misto. Botando o Atlético Paranaense um time misto, se for parecido com aquele que colocou contra o Corinthians, e o Fluminense com o time titular, eu coloco meio a meio. Agora, se for um time misto do Fluminense, um time misto do Atlético Paranaense, eu coloco o Atlético Paranaense com uma vantagem por conhecer um gramado. Mas, e se for time titular com time titular, o Atlético Paranaense é mais forte. Mas a gente tem que saber, vai time misto ou time titular? Então, a gente não tem essa ideia. Mas, deixa claro, o time titular do Atlético Paranaense é mais forte que o time do Fluminense titular. Se for o time reserva ou misto do Atlético Paranaense com o time reserva ou misto do Fluminense, o Atlético Paranaense continua sendo favorito para mim. Agora, se for um time reserva do Atlético Paranaense com o time titular do Fluminense, eu coloco o time do Fluminense, mesmo fora de casa, como com um pouquinho de favoritismo. Porque o time reserva do Atlético Paranaense, a gente já viu contra o Corinthians, deixou um pouco a desejar, mesmo jogando em casa. Mas, cada jogo é uma história. Então a gente tem que saber. Atlético Paranaense e Fluminense, time titular ou time reserva. Talvez poupem, porque tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil que vale dinheiro. E tanto o Atlético Paranaense quanto o Fluminense tem chances reais de se classificar para a próxima fase. Aí já são 3 milhões e pouco que entra na conta. O Atlético pode até não estar precisando de dinheiro, mas o Fluminense está precisando muito. Então, se eu sou o Fluminense, sei que o Campeonato Brasileiro precisa de pontos, mas se eu sou o Fluminense, eu vou com time misto, ou time reserva. E me poupo para o jogo contra o Cruzeiro. Temos aí São Paulo e Cruzeiro. São Paulo numa crise medonha. Foi desclassificado pelo Bahia, merecido. O Bahia jogou mais. O Bahia jogou 3 vezes na sequência contra o São Paulo e foi melhor os 3. Então o Bahia mereceu. O São Paulo está um time completamente descaracterizado. O Cuca chutou o balde, falou que já tem jogador metendo o pé, que esse time não vai ser o mesmo time que vai reiniciar o Campeonato Brasileiro depois da Copa América. Ou seja, a gente não tem a menor ideia do que vai ser o São Paulo. E vai jogar em casa contra o Cruzeiro, que também vem numa crise danada. Não ganha de ninguém também. E tem que mostrar resposta, porque tem um jogo importante contra o Fluminense. Então, São Paulo, acredito eu, com o time titular, com o que ele acha que tem de melhor. E o Cruzeiro, se eu sou o Cruzeiro, na boa, vem com o time titular. Porque tem que mostrar alguma coisa para o jogo contra o Fluminense. Então, se eu sou o Cruzeiro, eu vou com o time titular. Time titular por time titular, para mim, o time do Cruzeiro, mesmo em má fase, é melhor do que o São Paulo. O problema é a fase que os dois vivem. Uma fase horrorosa. Por isso, pode acontecer qualquer coisa. Então eu coloco 50% para cada lado. Agora, esses times, principalmente o Cruzeiro que vai jogar a Copa do Brasil no meio de semana, tem que mostrar alguma coisa até para dar uma injeção de ânimo, uma torcida para ir ao estádio e apoiar pela Copa do Brasil, que é um dinheirinho, além de todo o problema interno em ebulição que está o Cruzeiro, né? A gente espera que isso não esteja afetando dentro de campo. É o que a gente
espere. E o São Paulo tá numa fase aí que a gente tem que esperar essa parada para ver o que vai ser o São Paulo após a Copa América. Teremos aí Atlético Mineiro e CSA. É outro que vai jogar pensando na Copa do Brasil, que tem um jogo contra o Santos. Se eu não estiver enganado, acho que é fora de casa. Tem um jogo contra o Santos fora de casa. É um dinheirinho. É uma chance também de repente, assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o CSA, que está lá na parte de baixo da tabela. Nesse jogo, independente de ir com um time titular ou um time misto, o Atlético é favorito. Nesse jogo, Atlético e CSA, o Atlético é favorito jogando em casa, mesmo com um time misto com o CSA. O CSA é aquilo. Eu já inicio o jogo, antes do jogo eu tenho 0 pontos. CSA inicia o jogo com 1 ponto. Quem iniciou, apitou, ele tem 1 pontinho do empate. Então o que vier para o CSA, não estou menosprezando, mas é lucro, porque time por time do Atlético Mineiro é melhor. Então nesse jogo Atlético Mineiro e CSA, independente de ir com o time reserva ou time misto, o time do Atlético é favorito. Temos ainda Chapecoense e Palmeiras. O time do Palmeiras jogando com qualquer um hoje é favorito. Dentro ou fora de casa. Muito favorito? Não. Mas é favorito. Com qualquer um. Palmeiras hoje, jogando com qualquer um, dentro ou fora de casa, o Palmeiras é favorito. No mínimo, ele bate 50% com 50%. No mínimo. No mínimo, ele bate 50%. O time de Chapecoense, na minha visão, é muito limitado. Muito limitado. Então, vamos ver o que acontece. Mas, Chapecoense e Palmeiras, fora de casa, o jogo do Palmeiras, eu coloco o Palmeiras como favorito. Principalmente porque o Palmeiras agora, o foco é só o Brasileirão. Já teve a sua participação na Copa do Brasil, essas 3 rodadas é só a Copa do Brasileiro. Então, o Felipão pode colocar quem ele quiser, o que ele quiser, o melhor que ele tiver em campo. E o melhor que ele tiver em campo é bem superior a Chapecoense. Então, Palmeiras favorito nesse jogo Chape Palmeiras. E fechando a rodada, temos Internacional e Avaí. É outro time que já jogou pela Copa do Brasil, o Inter, se classificou, vai com seu time principal, pode ter um desfalque. Eu não sei o caso do Guerreiro, se ele já se apresentou ou se vai se apresentar. Eu sinceramente eu não sei. Mas vai com seu time principal, jogar contra o Avaí. Em casa, o Inter é favorito em quase todo mundo. Todo mundo que for chegar lá vai ter problema. E o Inter vai ser sempre favorito jogando em casa. O que pode acontecer é ter ali um meio a meio. Quando a gente fala, tem um Grenal, tem um jogo contra o Palmeiras, que tem um time muito qualificado. Fora isso, o Inter, na minha visão, também é muito favorito para ter esses 3 pontos. Não estou desmerecendo o Avaí, mas tem que ser honesto. O time do Avaí tem as suas qualidades, está tentando somar ponto, está tentando subir na tabela, sabe que precisa de ponto para permanecer na Série A, mas vai pegar uma pedreira, que é um time muito bem armado, que é o do Internacional. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Teremos aí 8 times, na verdade 7 times, nessa rodada, que tem que se preocupar com o meio de semana da Copa do Brasil. Por quê? São 8 times. Só que o Corinthians não joga. Então, nessa rodada, 7 times vão estar jogando, mas vão estar pensando na Copa do Brasil, que é muito dinheiro. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive um monte de zebra, porque isso é futebol, e o futebol brasileiro está nivelado. Lógico que tem os times que estão superior. A gente não vai ser mentiroso de fazer média, lógico. Mas não é uma distância muito grande, principalmente quando você joga em casa. Mas, lógico que existe um pequeno desnível de um time para o outro em relação à parte financeira, a um monte de coisa. Mas futebol brasileiro, aqui no futebol brasileiro e no futebol em geral, é o esporte onde o mais fraco pode ganhar do mais forte. Então, poderemos ter surpresas nessa rodada. Então, essa foi a minha análise pré-rodada da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e eu conto com a sua participação e seus comentários. Um grande abraço, até a próxima. Fui, Resenha com Magalhães.
o canal do futebol brasileiro. Tamo junto, um abraço, tchau.